Pactos com entidades, acordos com deuses, treinamento para fortalecer seus próprios atributos, não faltam meios para um personagem de quadrinhos ficar mais forte do que ele já é naturalmente. Um dos métodos que eu mais gosto dentro das HQs é quando um personagem aparece com uma arma totalmente nova que fará com que todo o universo estremeça a sua presença. Fato é que existem várias e várias armas mágicas dentro dos quadrinhos, ainda mais se unirmos Marvel e DC como estou fazendo aqui. Mas hoje eu selecionei 12 dessas armas que eu vejo como as mais poderosas de todas e veremos as suas origens, seus portadores e o quão poderosas elas realmente são. Então já deixa o like aí embaixo para fortalecer o canal e vamos para a lista, começando com os Anéis Vermelhos. Os Lanternas Vermelhos ao lado da Tropa Sinestro são os maiores inimigos da Tropa dos Lanternas Verdes e dos Guardiões do Universo. Mas diferentemente da maioria das outras tropas e das duas que eu acabei de citar, os Lanternas Vermelhos têm uma origem muito mais mística do que qualquer outra coisa. Mas para entendermos a criação dessa tropa, primeiro temos que falar do seu criador, Atrostos. Ele pertencia ao setor 666, setor que foi obliterado pelos Caçadores Cósmicos, que foi a primeira tentativa dos Guardiões do Universo em tentar criar uma polícia espacial. Ele foi um dos únicos 5 sobreviventes do massacre em todo o setor e eles se juntaram como terroristas buscando vingança contra os Guardiões. O que poucas pessoas sabem ou lembram é que Atrostos é um mago, e um muito habilidoso inclusive. Seu grupo se fortaleceu inteiro com magia negra e ficaram conhecidos como o Império das Lágrimas. Quando os Guardiões decidiram livrar o universo da magia para abrir caminho para a Ordem, o Império desmoronou e os personagens foram aprisionados no planeta Yasmalt para cumprir uma longa sentença pelos crimes que cometeram. Mas Atrostos percebeu uma nova fonte de energia que iria garantir a sua fuga do planeta e também iria conceder a sua vingança. Ele espancou um dos seus antigos aliados com uma lanterna vermelha e despertou a luz vermelha da fúria. Usando magia de sangue, ele usou os seus companheiros para criar uma bateria central no planeta e fez de Yasmalt a sede dos Lanternas Vermelhos, espalhando anéis vermelhos pelo universo e construindo a sua própria tropa. Os anéis funcionam de forma semelhante aos Lanternas Verdes, mas claro, com suas próprias peculiaridades. Os usuários não têm mais controle sobre seu corpo, ficando vivos com um plasma fervente que substitui o seu sangue ao colocarem um anel. A grande maioria deles ficam tomados pela raiva e não são capazes de gerar construtos de energia. Mas isso também não vale para todos, e certos personagens, como o próprio Atrostos, são capazes de se controlar. Morpheus, ou também conhecido como o Sonho, faz parte dos Perpétuos, um dos seres mais poderosos da existência e que é fundamental para o equilíbrio da realidade. Ele é a personificação do próprio Sonho, dono do seu próprio reino e muitas vezes tido como criador dos deuses da DC, que seriam seus servos advindos do seu plano de existência. Ao longo das suas eras de existência, Morpheus criou alguns artefatos utilizando seu poder, mas o que mais é marcante é a Pedra dos Sonhos, que também já foi chamada de Pedra dos Desejos. Essa pedra contém parte do seu próprio poder, é a sua essência, e já foi utilizada por vilões em animações e dentro dos quadrinhos. A partir daí conseguimos ver as suas capacidades. A pedra permite usar os sonhos secretos de suas vítimas. Geralmente esses sonhos são uma reflexão do que há de pior nas pessoas. Com a pedra, o usuário pode, por exemplo, fazer pessoas se tornarem assassinas por explorar os seus sonhos secretos, uma vez que nos sonhos as pessoas não têm inibição. Ele também pode explorar os sonhos de uma pessoa em particular a fim de criar uma espécie de mundo dos sonhos, onde tudo o que ocorre lá dentro baseado em uma versão deturpada de tal sonho, e mandar as pessoas diretamente para essa nova realidade. A pessoa que está utilizando a pedra também pode remodelar a própria realidade, e se a pedra fosse usada em uma condição defeituosa, o tecido do espaço-tempo seria danificado, levando à destruição de toda a existência. Mas indo agora para uma arma que é bem mais conhecida, apesar de ser um personagem que é bem subestimado, temos o Tridente de Poseidon. O Tridente de Poseidon é provavelmente a arma mais poderosa já empunhada pelo Aquaman, muito superior ao tridente tradicional que o personagem utiliza. Sendo a arma de um deus grego, obviamente ela seria de extremo poder, à altura do seu dono original, que obviamente é o Poseidon, né? O tridente é uma lança curta dentada de 3 pontas, é inquebrável e serve como uma extensão do próprio poder divino do deus grego. Seus feitos deixam o personagem no mesmo nível, ou talvez acima dos maiores pesos pesados da editora. Dentre as capacidades do tridente Poseidon estão o controle sobre a água, controle sobre o gelo, do vento, da terra, controle sobre a chuva, controle das tempestades, sobre os raios, trovões, teletransporte e a capacidade de voar, por mais aleatório que isso pareça. Em suas mãos, Aquaman usou o tridente Poseidon para destruir uma dimensão alternativa que se estendia não só à Terra, mas a todos os outros sistemas solares. Infelizmente, isso custou a bênção do tridente e depois disso ele retornou para Poseidon, não ficando mais em posse do Aquaman, que até hoje ele nunca mais voltou a utilizar, até onde eu sei. Mas junto dos Anéis Vermelhos, o Elmo do Destino entra na lista como um dos itens mais famosos da DC, afinal o próprio Senhor Destino é um personagem muito famoso. Em 1940, durante uma escavação arqueológica na Mesopotâmia, Kent Nelson, com 12 anos, tropeçou em um templo pertencente ao Nabu. Enquanto vagava pelo templo, Kent tropeçou mais uma vez em um sarcófago contendo o corpo do próprio Nabu, o Sábio, o mais poderoso Lorde da Ordem de toda a DC, um dos seres místicos de mais alto nível na editora. Após uma série de acontecimentos, Nabu confiou a Kent um capacete dourado e um amuleto, e disse a ele que essas duas coisas lhe concederiam todos os poderes que ele possui. O que não é bem verdade, sabemos que o Destino tem apenas uma fração do poder de Nabu, mas isso foi recontado logo depois. Mas enfim,
Com a energia concedida do Elmo, Sentinel se tornou forte o suficiente para bater de frente com entidades como o Spectro e o Vingador Fantasma. E quem já viu o vídeo das entidades mais poderosas da DC que eu já trouxe aqui no canal, sabe o quanto que esses dois são poderosos. Ele também já revelou ser poderoso o suficiente para destruir toda a esfera dos deuses, o que deixa o personagem com níveis próximos a universais de poder, se não mais do que isso. Mas ele não é o único aqui da lista que recebe poderes de fora, poderes de outras entidades, poderes de outros deuses. Temos também Adriane Tomás, que infelizmente nunca recebeu o devido destaque fora dos quadrinhos, mesmo sendo uma das adições mais importantes do núcleo de personagem do Adão Negro. Adriana Tomás era uma cidadã de Kahndaq, que era famosa por lutar contra o regime corrupto do país. Depois que o Adão Negro assumiu o controle da sua nação, ela se tornou a princípio uma amiga e mais tarde sua esposa e consorte real. Adão Negro deu a ela um amuleto que pertencia à rainha do faraó da 18ª dinastia, que também atuava como campeão do mago Shazam. Ao gritar as palavras "Eu sou Isis", a personagem recebe poderes divinos da mesma forma que o Shazam e o Adão Negro, além dos poderes que os personagens compartilham entre si, que é o caso da super força, invulnerabilidade, capacidade de voar e super velocidade, além de ter poderes únicos também. Isis é capaz de hipnotizar os seus oponentes, mas isso não funciona em pessoas com mentes muito fortes. Possui clarividência, capaz de transformar desvantagens em vantagens, mesmo que não esteja totalmente ciente da situação em questão. Ela também é capaz de mover objetos com sua mente, apenas com força de vontade, e possui controle sobre os elementos. Ela pode invocar fenômenos naturais e usá-los como armas, como explosões de raios, explosões de água, terremoto ou paredes de lava. Mas indo para o sexto item aqui da lista e o último da DC, eu coloquei nada mais nada menos que a Lança do Destino. Esse que é um caso curioso aqui da lista, já que surgiu como um objeto comum e se tornou um objeto místico de extremo poder. Ela foi a lança utilizada para ferir o tórax de Cristo durante a crucificação, e ao entrar em contato com seu sangue, se tornou uma arma extremamente poderosa. Essa lança tem a capacidade de alterar toda a realidade, e aquele que carrega se torna capaz de governar o mundo inteiro sem resistências. O item foi utilizado por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial para que os heróis não se envolvessem no conflito e detessem seus planos. Ele até mesmo foi capaz de invocar um exército de valquíries para lutarem ao seu lado, mas levando em conta que ela pode alterar toda a realidade, isso foi um feito bem fraco do objeto. Antes de perdê-la durante os eventos finais da guerra, Hitler usou um ritual na Lança do Destino para que todo aquele que tentasse utilizá-la fosse corrompido pela ganância. Nem mesmo seres místicos de grande poder são capazes de quebrar a soberania imposta por quem está em posse da lança. Ela é considerada indestrutível e ainda pode ser usada como arma de combate direto, mas convenhamos que a alteração de realidade é com certeza o que mais chama a atenção. Mas indo agora para o lado da Marvel, eu coloquei a espada do pai de todos, líder dos deuses nórdicos, e que por muitas vezes foi tido como criador da humanidade, a espada de Odin. Como um verdadeiro deus da guerra e um dos deuses mais poderosos da editora, ele conta com um imenso arsenal, como a lança Gungnir, seu cetro de poder, mas nenhum desses outros objetos se compara à espada de Odin. Essa é a espada suprema de Asgard, uma espada gigante que, se alguma vez for desembainhada, dizia-se que o fim do universo está próximo. Não se sabe ao certo a sua origem, mas já foi dito que ela foi criada a partir de um anel de ouro amaldiçoada que traria o fim de Asgard. A maldição era poderosa demais até mesmo para Odin purificar, mas ficou controlada a partir do momento que foi transformada em uma espada. Das vezes que vimos Odin utilizando a arma, foi unida à armadura do Destruidor. Ela é capaz de suportar qualquer impacto, cortar todos os materiais conhecidos, o que inclui a armadura de um celestial, e pode aumentar o seu tamanho junto com o portador. Odin ainda consegue unir a sua própria magia à espada e a sua maldição de destruição universal, fazendo dela a arma mais poderosa de toda Asgard de longe. Mas continuando falando das armas asgardianas, eu coloquei o Mjolnir e junto dele também coloquei o Stormbreaker. Aqui eu acredito que não tem mistério não. Difícil é qualquer pessoa atualmente não conhecer o martelo do Thor. Seu nome significa aquilo que esmaga e foi forjado pelos anões no calor de uma estrela utilizando o metal místico Uru. Por si só, o martelo garante habilidades como absorção e projeção de energia, transporte dimensional, criação de campos de força e rastreamento de qualquer ser ou objeto para qualquer lugar no tempo ou no espaço. O Mjolnir passou primeiro pelas mãos de Odin, e ele prendeu uma tempestade cósmica dentro do martelo, além de colocar na arma um encantamento de dignidade. Esse feitiço em torno do Mjolnir impede que ele seja empunhado por qualquer um, exceto aqueles que forem considerados dignos. Além de conseguir retirar o martelo do chão, aquele que for digno receberá os poderes de Thor, então já é uma quantidade enorme de habilidades que ele irá receber, além das que eu já mencionei, como poder alterar o clima, voar, super força, super velocidade, pode falar em várias línguas como um tradutor e por aí vai. O ataque mais característico do Mjolnir com Thor é o God Blast, canalizando toda a força mística que ele e o Mjolnir possuem em um ataque massivo que já provou ser capaz de ferir mortalmente o Galactus. Mas como deu pra perceber, eu não coloquei o Mjolnir sozinho nesse tópico da lista. Vale a pena mencionar também o Stormbreaker. Essa é uma arma criada pelos mesmos anões que forjaram Mjolnir para o Thor, mas dessa vez para um alienígena chamado Bill Raio Beta. Quando os dois se encontraram, Bill foi capaz de erguer um Mjolnir e isso chamou a atenção de Odin, que colocou os dois em
em uma luta para decidir quem ficaria com a arma. E é claro que eu tô explicando isso de uma forma bem resumida, não foi só isso aí que aconteceu não. Mas continuando, acontece que o Bill não só venceu, como poupou a vida do Thor, e isso chamou a atenção de Odin, que novamente interveio e ofereceu uma arma de igual poder ao Mjolnir para ele, nascendo assim o Stormbreaker. E aqui também vale uma menção honrosa para a arma que o Venom criou quando estava em posse da Força Enigma. Essa arma era a união da já mencionada Força Enigma, do Mjolnir e da prancha do Surfista Prateado, unindo poder cósmico e magia em um único artefato. Essa arma foi poderosa o suficiente para derrotar o Knull, que estava enfraquecido, e fazer do Ed Brock o novo Rei de Preto. Mas indo agora para a terceira, e eu prometo a última, arma asgardiana, coloquei o Destruidor. Junto da espada de Odin, o Destruidor é um dos artefatos místicos mais poderosos do reino, tanto que eu citei na parte da espada. Essa é uma armadura criada em conjunto pelos pais celestiais do panteão grego, nórdico e hinduísta, quando os celestiais ameaçaram retornar para a Terra e julgar suas criações. Eles ameaçaram selar os caminhos dimensionais que ligam a Terra aos vários reinos, como Asgard e o Olimpo, o que não deixou os deuses muito felizes, né? A partir de toda a confusão que estava se formando, Odin criou uma armadura mística que poderia conter grandes quantidades de energia dos deuses para lutar contra os celestiais, e também usou um metal desconhecido e o encantou com sua magia. Os outros deuses também doaram seus poderes para fortalecer o artefato, e isso o tornou quase onipotente em comparação aos deuses. Cara, essa arma é tão poderosa que quando foi controlada para o mal, atacou e venceu todos os Vingadores simultaneamente, contando com personagens como Thor e Feiticeiro Escarlate. Na verdade, o Thor até mesmo morreu nessa batalha e já teve o martelo destruído pelas rajadas de energia do Destruidor. A armadura também é capaz de manipular a estrutura molecular da maioria dos materiais, da sua própria matéria, e também é capaz de desintegrar praticamente qualquer substância conhecida na Marvel. Mas já que eu mencionei tantos deuses nórdicos, agora eu vou falar do maior inimigo de todos eles, o gigante Surtur e a sua espada do crepúsculo. Ele é um gigante de Muspelheim e está há milênios na luta contra Odin e sua família, até mesmo participando do Ragnarok e da destruição de Asgard com sua espada. A espada do crepúsculo, ou espada da perdição, tem cerca de metade do tamanho do próprio Surtur e é capaz de cortar fendas inteiras em dimensões. A espada foi forjada no coração da galáxia ardente, e isso resultou na explosão da galáxia natal do já mencionado Bill Raio Beta. Seu principal propósito é ser iluminada pela chama eterna e usada por Surtur para levar o Ragnarok aos deuses e recriar o universo quando o fim dos tempos estiver próximo. Mas essa espada não era totalmente sua não. Originalmente ela era empunhada pela gigante Ymir, mas foi quebrada pelo poder de Odin junto de seus irmãos no início dos tempos nórdicos. A partir da energia de parte da espada surgiu a força Odin, e Surtur forjou também o que restou para fazer a sua espada. Ela foi responsável por dividir a ilha mutante Okara em duas, criando Krakoa e Araco. E também já esteve em posse de Hela, que recebeu tanto poder que ameaçou o equilíbrio dos 9 reinos. Então essa espada não é pouca coisa não. Mas agora vamos sair dos deuses nórdicos e ir para um personagem que está na Terra. Vou colocar aqui a Joia de Siltorak. Siltorak é um dos seres místicos mais poderosos da Marvel e outro que merecia um destaque muito maior do que recebe nos quadrinhos. Já foi dito que seu poder excede os de Dormammu, Mephisto e outros seres desse mesmo calibre, sendo um dos lords dimensionais mais poderosos da editora. Ele foi banido da dimensão da Terra milênios antes do tempo atual das publicações e atua por meio do seu principal arauto, o Fanático, que canaliza o poder da entidade a partir da Joia de Siltorak. Essa joia garante ao Fanático uma força capaz de rivalizar com pesos pesados como Hércules, Thor e Hulk. E olha que eu tô falando das versões mais poderosas do Hulk. A fração do poder que ele deu ao seu avatar foi dita como capaz de controlar o tecido do próprio universo. Quando outro personagem roubou essa energia para si, foi impulsionado a um estado de quase onipotência, sendo capaz de alterar a realidade e remoldar o universo. Mesmo o Fanático sendo extremamente poderoso, ele precisou ser nerfado nos quadrinhos, já que era estupidamente forte. Ele contava com um campo de força que era quase impenetrável, até pelo Mjolnir, que abria caminhos pela Terra conforme ele andava, garantindo a ele o título de imparável. E lembrando que tudo isso veio por meio da Joia de Siltorak, não é um poder próprio do Fanático, e que é apenas uma fração do poder dessa entidade, podendo muito bem aumentar ou diminuir o quanto quiser. Mas indo para outro artefato místico que recebe poder de uma outra entidade, coloquei em último dessa lista o Darkhold. Esse item ficou bem famoso nos últimos anos por conta da série da Wanda e também do filme Doutor Estranho, que conta com a personagem. Milênios atrás, o maligno deus ancião Kiton escreveu todas as suas obras malignas e feitiços em pergaminhos indestrutíveis. Esse livro foi usado para criar monstros, como por exemplo, o primeiro vampiro, mas também contém feitiços que podem destruir completamente todos os vampiros de uma única vez. Na posse de um mago, ele pode usar os conhecimentos descritos para viajar entre dimensões infernais, como o Doutor Destino fez ao acessar o limbo. Existem também demônios aprisionados em suas páginas, um deles conhecido como Dark Love, que foi colocado lá dentro pelo próprio Mephisto. O livro é capaz de criar um caos sem precedentes e trazer a ruína para a Terra, mas o verdadeiro poder está quando se encontra com seu verdadeiro dono, Kiton. Ele pode corromper massas inteiras e fazer heróis, vilões, sob seu comando, além de poder acessar todos os feitiços e poderes nele sem ser afetado de forma alguma. Afinal, ele foi o criador do livro. Mas de qualquer forma, foi esse o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre as 12 armas místicas mais poderosas da Marvel e da DC. Se você curtiu, não se esquece de deixar o like aí embaixo e se inscrever para ajudar o canal a continuar crescendo. Manda para aquele seu amigo que não entende nada da Marvel para ele saber um pouquinho mais sobre os quadrinhos e até a próxima.